Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da classe Estudo Bíblico 2 da Igreja Batista Aliança Eterna. Hoje conto com a presença aí dos professores Diego Garbim, não é? E também do professor Ricardo, para mais uma aula aí, onde hoje a gente vai estar falando sobre a queda do homem. Lembrando que a gente está seguindo aí uma linha de estudo do livro de Gênesis. A última aula a gente falou sobre a criação. Hoje nós vamos falar sobre a queda e a próxima aula nós vamos falar sobre Noé, sobre a questão de Noé, o contexto em que ele estava envolvido e o propósito dele aí no mundo dentro do plano de Deus. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para que nós possamos começar mais uma aula. Amém? Então oremos. Bendito Deus, nós oramos a Ti, Pai, agradecidos, porque o Senhor nos deu o dom da vida, porque o Senhor nos deu, com a Sua infinita misericórdia, a oportunidade de conhecer a verdade da Tua palavra, e o Senhor tem iluminado, Pai, a nossa mente, os nossos corações para trilhar o Seu caminho, Pai, que nós possamos continuar, Pai, a viver conforme os Seus propósitos, e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti neste dia, Pai, através deste estudo. Fala aos nossos corações e que nós possamos deixar, Pai, deixar que o Senhor conduza essa aula e que o Senhor tenha liberdade a falar, Pai, aos nossos corações. Eu oro a Ti agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós vamos falar aí sobre a queda do homem. A princípio, levantando aí uma introdução a respeito do assunto, né? Eu trouxe aí o capítulo 3 do livro de Gênesis, registra a triste história da nova moral a qual o homem foi submetido e da perda de suas condições favoráveis que o rodeavam no Éden. Então, nós percebemos o quê? Que Deus ele cria o homem de acordo com a sua imagem, né, e semelhança, e nessa perspectiva primeira, ele tem uma característica moral diferente do que nós vamos ver depois da queda, né? Depois que o homem ele falha no seu primeiro teste, vamos dizer assim, a sua condição moral, os seus valores morais, ele muda por causa da distorção que o pecado vai fazer na vida do homem, né? Então é disso que se trata. A harmonia na qual vivia o homem com a criação e com o seu Criador foi quebrada e o homem falhou logo na sua primeira prova por sua desobediência. Então, a gente quando está lendo lá o capítulo de Gênesis que fala da queda, né, no capítulo 3, vou até deixar minha Bíblia aqui aberta nesse capítulo aí que a gente vai olhar bastante para ele, mas assim, a gente percebe o quê? Que o homem ele foi criado para um propósito de ser o verdadeiro cuidador, vamos dizer assim, de toda a obra de Deus, né? E ele vivia em harmonia com essa criação dentro do propósito divino. Só que o que acontece? Quando o homem ele peca, essa harmonia ela é quebrada, essa harmonia ela é desfeita, né? E ele passa a viver em uma nova condição, uma nova perspectiva. E eu coloquei aí, né, que o homem ele falhou na sua primeira prova. E a gente percebe isso lendo o capítulo 3. A impressão que dá é que o homem ele foi testado, né? Porque Deus ele cria todas as condições para o homem viver no Éden, mas ele fala ao homem, olha, dessa árvore aqui você não vai comer. Então tinha uma condição, parece que foi preparado ali um cenário para que ele, em algum momento, fosse testado. Me parece que Deus saberia que o homem seria tentado, né? O homem, Deus como o Criador, como o onisciente, ele sabe que isso já aconteceria. E logo no seu primeiro teste o homem falha, né? É interessante a gente perceber que logo no começo aí de tudo, o homem no seu primeiro momento aí, onde ele estava
digamos assim, sem a supervisão de Deus, né, ele falhou. Eu não sei se os professores querem fazer algum comentário a respeito disso, fiquem à vontade, tá bom? Não? Não querem fazer nenhum comentário? Então tá bom, vamos lá. É bem o que a gente havia falado na última aula, Roth. O cenário ele era perfeito, né? Tava tudo preparado. Só faltava, como você bem colocou, o primeiro teste para ver se realmente como ia se portar o homem. E aí aconteceu aquilo que a gente vai explanar hoje, né? Então é interessante a gente ver, ao analisar esse capítulo, a forma a qual é conduzida, né, a natureza humana, como ela é exposta na Bíblia, né, de uma maneira tão, ao mesmo tempo a criação tão perfeita, tão vulnerável, né? E a gente sabe que há um propósito em tudo. Sim, é verdade. Vamos ler, eu vou ler o capítulo 3, os primeiros versículos, para a gente poder contextualizar e dar base para os assuntos que virão nos próximos slides também. Está escrito assim, ó, na Bíblia, livro de Gênesis, né, o capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela, se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cinta para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu à mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí a casa caiu, né, meus irmãos? Como diz o ditado, a casa caiu e tudo mudou, né? Eu vou ler aí até o versículo 13 somente, a gente pode ler os demais versículos posteriormente. Mas aí está todo o cenário da questão do pecado, né? E tudo o que vai se desenvolver a partir daí. A gente percebe vários aspectos que eu não vou entrar agora no detalhe, senão a gente vai dar spoiler nos próximos slides e a gente vai acabar atropelando o assunto, né? Mas a gente percebe nessa narrativa, pelo menos até a hora que eu li aí, até o versículo 13, a gente percebe vários aspectos que se refletem até os dias de hoje nas nossas vidas, né? Os acontecimentos que são desencadeados lá no Éden, eles voltam a se repetir nas nossas vidas, gerações após gerações, né? Há milhares de centenas de anos, né? Essa é a grande verdade. Viu, Rodrigo? Só um comentário, igual você falou, né? Muitas coisas ainda acontecem até os dias de hoje. E o inimigo sabe, né, daquele jargão, né, que diz que em time que está ganhando não se mexe. Então, ele usa as mesmas táticas, né, a mesma
estratégia, né? Ele tentou a mulher, depois, né, fala que ela vendo que o fruto era bonito e bom para comer, né? Então, tipo, atraiu ali pela visão, né? E até que ela caiu, e é a mesma coisa que acontece hoje, né? Nós somos tentados, a oferta parece bonita, gostosa, boa, e na verdade é só para nos enganar, né? Então ele usa essa estratégia até os dias de hoje. Exatamente, Ricardinho, exatamente, é muito bem observada. Os princípios, né, da tentação e do pecado, eles são os mesmos até os dias de hoje, né? Os traços ali psicológicos, né? A questão do pecado ele ser vistoso aos olhos, tudo isso daí se repete, né, na nossa vida, e vai geração vai, geração vem, né, e isso sempre está aí incutido aí na vida do homem, né? Agora, em relação à queda, né, eu coloquei aí as circunstâncias, né? As circunstâncias que envolveu aí esse acontecimento aí bíblico logo no começo da narrativa da história aí da humanidade com relação ao plano redentor de Deus, né? Que é onde tudo se inicia. Um dos primeiros princípios aí eu coloquei com relação ao ambiente, né? Então, o homem ele estava como criação especial de Deus, né? Um ser moral e cercado de elementos favoráveis para ele prosperar. Então, ele tinha tudo no jardim, tudo que ele precisava estava ali no jardim. Então, tudo estava cercado ali para o seu benefício próspero, né? Ele tinha tudo que ele precisava para ir bem na vida. Ele não precisava de mais nada. Ele não precisava da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava tudo ali para ele. Ele não precisava daquilo. Para ele ir bem, ele estava tudo ali. Deus tinha dado todos o background que ele precisava para poder viver, né, sua vida. O ambiente ele é descrito como um ambiente paradisíaco, né? Então, o homem, Deus não colocou o homem em qualquer lugar. Deus colocou ele num ambiente paradisíaco, né? Queria pedir para o professor Diego aí ler para a gente o Gênesis 2, do 4, não precisa ler tudo, tá, Diego? Do 4 ao 17, apenas para que a gente possa ter uma percepção aí do que a Bíblia nos diz a respeito desse lar paradisíaco que Deus criou para o homem, né? Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor os criou, não havia ainda planta no campo, na terra, pois nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fazia chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas de fôlego vivente, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus em um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ele o homem que havia formado, e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Eu li até o 10, Rod. Tá bom até o 10. Então, os irmãos podem ler em casa, você que está assistindo a aula, nos acompanhando. Você pode acompanhar o texto completo depois aí na sua Bíblia, né, sem problema. Apenas para a gente referenciar, para você saber da onde estão saindo as referências de tudo aquilo que a gente está falando, que está dentro do texto bíblico, amém? Então, o primeiro aspecto aí circunstancial era o ambiente, né? O homem ele vivia num ambiente totalmente favorável, né? Um segundo aspecto aí em relação à circunstância era a ocupação do homem, né? Quanto ao seu estado, eu coloquei no slide aí, o homem ele era inocente, puro e moralmente santo, né? Por que ele era moralmente santo? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele era uma cópia aí, uma cópia, não uma cópia exatamente igual a Deus, né? Mas uma semelhança daquilo que é toda a excelência de Deus, né? Por isso que ele tem
ele tinha essa moral, né, pura, inocente, santa. É daí que vem essa moral inicial do homem aí, porque ele era semelhante a Deus, criado à sua imagem, né? E ele tinha comunhão com Deus. A gente leu os primeiros versículos aí do capítulo 3, que antecede a narrativa da queda, logo os primeiros versículos, a gente percebe que o homem, ele ouvia os passos de Deus caminhando no jardim ao encontro dele para conversar. Então, o homem, ele tinha um Deus relacional ali com ele no jardim, né? Ele tinha contato com esse Deus, ele conversava com esse Deus, ele se relacionava, tinha comunhão, né, com esse Deus maravilhoso. E desde o início o homem tinha uma ocupação, uma responsabilidade, né, de cuidar de tudo aquilo que Deus criou, né, o jardim, os animais que estavam ali naquele jardim, né, as plantas. O homem, ele foi responsável, inclusive, em dar nome em todas as coisas, né, em todos os animais, a criação divina. Então, o homem, ele tinha um papel, e tem até hoje um papel muito importante no sentido de cuidar da criação de Deus, né? O homem, ele foi criado diferentemente de todas as outras coisas que Deus criou, né? Deus o criou à imagem e semelhança dele, justamente para que ele pudesse ter todas as condições de cuidar daquilo que Deus criou, né? As demais coisas, né? E aí, para auxílio, né, do cumprimento dessas responsabilidades, o Senhor, ele deu uma companheira para Adão idônea, né? A gente comentou na última aula, tirou ali da costela dele, né, do próprio corpo de Adão, ele cria uma companheira, né, para que ele pudesse ter ali ao seu lado e ajudar ele a ir bem nessas responsabilidades. Então, nós percebemos a princípio aí que o homem vivia num ambiente paradisíaco, que o homem tinha uma ocupação de cuidar de tudo aquilo que Deus fez, né? Um Deus santo, um Deus puro, que cria coisas boas, né? E coloca o homem para cuidar de tudo aquilo. E aí vem um terceiro aspecto circunstancial, que é a vida espiritual, né? Eu coloquei aí, Deus, ele concedeu ao homem um dia de descanso, assim como Deus, na sua narrativa, ele cria todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansa. E o homem teria também, né, esse dia de descanso para que ele pudesse lembrar do seu Criador. Então, era um dia que o homem, ele deveria de se afastar das suas obrigações, das suas responsabilidades ali, e poder se dedicar a ter um dia de reflexão, de culto a esse Deus criador, a esse Deus que deu tudo a ele, né? E que ele pudesse se dedicar na manutenção dessa comunhão com Deus. Então, tinha um dia que Deus queria que fosse específico para que ele se relacionasse com ele de uma forma mais, como que eu posso dizer, de uma forma mais intensa, um dia só para aquilo, né? E esse mesmo Deus, ele estava com o homem ali junto, né? Andava com ele, falava com ele, tinha intimidade, uma intimidade de amor, né? E a presença do Deus, né? A gente percebe isso, né? Na narrativa bíblica, que essa presença de Deus, eu coloquei aí, que era o encanto do paraíso, né? Deus, ele era aquilo que dava um aspecto totalmente diferente para todo aquele ambiente de jardim, né? A presença do próprio Deus fazia toda a diferença naquele lugar. Então, a gente percebe, a princípio, o que antecede a queda são circunstâncias que não deveriam levar ao homem a procurar alguma coisa a ponto de que ele viesse a desejar ser igual a Deus ou ter um conhecimento a mais do que ele tinha, porque ele tinha uma vida com Deus, onde Deus poderia esclarecer todas as coisas para ele, ter um diálogo aberto com ele, né? Ele tinha um trabalho administrativo, né? Vamos dizer assim, não era um trabalho ali operacional até então, né? O homem não tinha que ralar para se sustentar, até então a gente entende que é isso, né? Ele tinha um trabalho ali administrativo e o ambiente agradável, ele tinha tudo que ele precisava, né? Mas a gente percebe que as circunstâncias favoráveis que o homem vivia não foram suficientes para ele, né? Acho que ele pensou que não estava legal, né?
Alguma coisa parecida com os dias de hoje, professores? Pode falar, pode comentar aí, fica à vontade. Com certeza. Vai lá, Ricardão, Vai pode falar. aqui. Então tá, o que chama atenção, só fazendo as circunstâncias era exatamente algo perfeito até então, só que quando você lê, igual você leu Gênesis 1, ele começa, mais a serpente era o mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor criou. Então, assim, o homem na sua perfeição, como uma ocupação a qual exigia um nível de conhecimento, como você colocou, dando nome aos animais, dando nome às plantas, é o primeiro botânico da história, o primeiro biólogo da história, Deus, né, inculcou isso no software do homem, num ambiente perfeito, com uma vida espiritual a qual acho que qualquer um de nós teria aquela inveja boa, né, de ter essa comunhão com Deus, né, de ver ele andando no jardim, mas ele só não tinha uma coisa, a sagacidade, né, a esperteza, a astúcia da serpente, né? E necessariamente não adianta falar jogar culpa, né, para Eva, porque a serpente falou com a Eva, mas o Adão ele caiu, né, no canto ali o canto da sereia, né, o canto da Eva, a qual foi ludibriada pela serpente. Então, assim, aí fica uma pergunta no ar, né? Até para reflexão. O homem tão esperto, tão inteligente, tão perfeito, como você falou, é uma imagem, né? Eu imagino uma impressora 3D, né? Lá não é Deus, mas é a imagem, é uma cópia, é algo perfeito, o mais perfeito possível. Foi enganado, né? Então, assim, não tinha essa esperteza da serpente. É de se pensar tudo isso. Fala lá, Ricardão. Exatamente, concordo, viu? E com relação aí o trabalho, né? O Rod falou muito bem que era como se fosse um trabalho administrativo do homem, né? Eu vejo como se ele estava ali na tarefa de mordomo mesmo, né? O mordomo que cuidava ali de todas as coisas do seu patrão, né? Cuidava da casa ali e tudo. E com relação à queda, né? Que a gente vai ver aí que depois ele coloca a culpa, a mulher que tu me desses e tal. Isso trazendo para os dias de hoje, né, a responsabilidade do homem com relação à importância do homem ser o sacerdote do lar, né? Eu creio que o homem é o responsável espiritualmente também pela vida da esposa dele, pela vida dos seus filhos, né? Quando algo está errado em casa, tal, não é só culpar, puxa, meu filho que não tem cabeça, minha esposa que não quer saber de Deus e tal, mas é nossa responsabilidade também a vida espiritual deles, né? Isso é muito interessante. Sim, é verdade. Muito bem colocado os dois comentários aí dos professores, né? Agora, para você que está assistindo a aula, que tá aí, né, assistindo no YouTube aí, na sua casa ou no trabalho, seja onde for, eu quero deixar uma pergunta para você, né, pensar, refletir sobre isso daí, e depois você pode me procurar os professores ou os pastores da igreja, né? No final da aula eu sempre deixo o slide final com os meus contatos lá, se quiser conversar a respeito disso. Mas eu quero deixar uma pergunta. Se Deus criou todos os animais, né, todas as plantas e todas as coisas, e viu que era bom, como é que a serpente se comportou desse jeito, se a serpente era um animal também? Né? Quero que você pense nisso, e depois você procura a gente aí para conversar, que agora aqui na aula a gente não tem tempo para isso. Mas pense nisso, reflita nisso daí, né? Como é que a serpente era um animal criado por Deus? Deus criou os répteis, né? Criou a serpente também e viu que tudo era bom. E como é que isso aí aconteceu, né? Então fica a pergunta aí para esquentar aí a massa cinzenta aí de todos nós aí. E depois a gente pode conversar sobre isso melhor, amém? Seguindo aí para o próximo slide, a origem do pecado, né? Por todo o texto bíblico, nós notamos a existência do mal, no qual se apresenta na forma do tentador, né? Com o propósito de seduzir o homem e cometer atos que o afasta de Deus, comprometendo sua relação com o Senhor. Então, basicamente é isso. Quanto à origem desse mal, não discutiremos detalhadamente nesta aula, no entanto, sabemos que o mal existe e é tão real que quase dá para apalpar. Então, o mal existe,
o mal é real. Não dá para a gente discutir aqui nessa aula o problema do mal, né? Porque se Deus criou todas as coisas, Deus criou também o mal, foi Deus que criou o mal. Por que o mal existe, né? Por que o homem foi tentado? Se Deus é soberano, é onipotente, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? O paraíso viesse a viver num momento caótico, se Deus poderia ter evitado isso sendo todo-poderoso, né? Mas, enfim, seguindo a linha de alguns pensadores cristãos, inclusive que vão até compartilhar de alguns filósofos aí, dos primeiros anos da igreja, nós podemos dizer que o mal é a ausência de Deus, né? O mal é a ausência do bem, a ausência de Deus. A ausência de Deus é que é o mal, assim como a ausência de luz é que é as trevas, né? Isso pode ser uma definição, mas é um assunto muito mais complexo que não dá para a gente discutir aqui agora. Agora, a origem do pecado veio daí, veio desse mal, né? Do tentador, na forma do tentador. E originalmente o pecado ele entrou no mundo pela desobediência do homem. Senão, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, se ele tivesse resistido à tentação, né? Se ele tivesse dado dado ouvidos à obediência a Deus, nada disso teria acontecido, né? Então essa desobediência que possuía aí o homem de todos os recursos, ele era livre, ele era inteligente, ele conhecia a voz de Deus. Nós vimos lá no primeiro slide, as circunstâncias eram todas favoráveis, né? Ele sabia quando era Deus falando, ele conhecia a voz de Deus, então ele sabia que aquela serpente ali não tinha nada de Deus, né? E mesmo assim ele resolveu dar ouvidos, né? E Deus ele preveniu, né? O homem que Deus tinha prevenido, né? E a prova que lhe for exigida era bem simples, era só ele negar, né? Olha, come aqui da árvore, né? Era só ele ter falado, não, eu não preciso comer dessa árvore, porque eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho o meu Criador comigo, ele me visita todo dia. Aqui eu estou elucubrando, tá? Tô fazendo uma ilustração, né? Mas o homem ele poderia ter respondido para a serpente, olha, eu tenho tudo que eu preciso, Deus me deu um jardim maravilhoso, um jardim paradisíaco, me deu uma mulher maravilhosa, tenho tudo que eu preciso aqui, né? Inclusive o próprio Deus ele me visita todo dia, pergunta como eu tô, pergunta como que tá todas as coisas, se eu estou precisando de alguma coisa para administrar melhor esse jardim. Então eu não preciso de comer dessa árvore, me desculpa, mas eu passo a vez, né? O homem poderia ter respondido assim, né? Mas alguma coisa dentro do homem fez com que ele desobedecesse a Deus, né? No entanto, eu coloquei no slide aí, né? Satanás serviu-se da serpente para tentar o homem, né? Então, eu deixei a pergunta lá atrás, né? No outro slide, aqui tem uma sugestividade, né? Satanás serviu-se da serpente para tentar o homem. Professor Ricardinho, você pode ler para a gente 2 Coríntios 11:3? Claro. 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. Então a gente vê aí Paulo fazendo referência à serpente mais uma vez, né? Em Apocalipse 12:9 está escrito assim, ó, meus irmãos. Você que está assistindo a aula aí, abre os textos também, tá? Acompanha com a gente aí. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Diego, você pode ler para a gente aí João 8:44? Amém. João 8:44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer seus próprios desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então a gente percebe que essa figura do tentador aí, ele é mentiroso, né? Então, ou seja, ele profere palavras que enganam, e é tipificado aí nessa figura de serpente, né? A figura da serpente, porque ele se serviu desse animal aí para tentar o homem, né? É interessante, só fazendo um comentário, que a serpente ela vai ser um símbolo de Satanás, né? E é engraçado que lá futuramente Deus vai usar um símbolo de uma serpente para fazer uma operação de cura no meio do povo de Israel, né? Ali Deus ele simbolicamente está quebrando esse símbolo, esse animal que é utilizado como símbolo de maldição, vamos dizer assim, né? E reverte para a bênção de novo esse símbolo, né, da serpente aí, para abençoar o povo, né, de Israel. É interessante a gente fazer certas observações no texto bíblico. Agora, só um comentário também, Rodrigo, desculpa sim, pode falar. Te cortar aí. Você falou, né, do símbolo e tal, né, que a serpente era usada aí como símbolo de Satanás e tal. Também vale a gente lembrar, né, muita gente sabe, mas só dar uma reforçada, que como a gente está falando da queda, o fruto em si, muita gente associa a uma maçã, né? Mas, na verdade, a Bíblia não fala que é uma maçã, a Bíblia fala que é um fruto, né? E muita gente associa a maçã, só essa curiosidade aí, para gente deixar claro que a Bíblia não cita que é uma maçã, que é um fruto, tá? Apesar do mundo aí associar isso a uma maçã. Não, sim, claro, muito bem lembrado, né? Na verdade, essa associação da maçã, ela veio no medievalismo, né? Foi na era medieval que começou a se dar, fazer uso de ilustrações, de símbolos com relação ao cristianismo, e associou-se à maçã, né? Mas tem todo um estudo em cima disso, por que fizeram uso da maçã, mas não dá para a gente ficar se aprofundando muito aqui agora, né? A gente pode falar disso outra hora. Mas muito bem observado, exatamente. Não é uma maçã, a gente não sabe que fruto era esse, né? Mas uma maçã não era, né? Porque a Bíblia não fala que era uma maçã, né? Provavelmente não é uma maçã. Agora, o interessante é que se a gente observar, né, o acontecimento, a narrativa da tentação aí, do pecado, da queda, são fases, né? É uma construção. O diabo ele constrói, né, a tentação perfeita, vamos dizer assim, né, para o homem cair. Ele constrói uma arapuca perfeita para o homem cair, né? E a gente pode até fazer aí a nível de estudo, sistematizar em fases, né? Eu coloquei aí, ó, primeira fase, né? É a fase da dúvida, né? Satanás levou o casal à dúvida da palavra de Deus, né? Pode perceber que lá no capítulo 3, ele fala assim, ó, cadê? Ó, ele fala assim, ó, então foi isso mesmo que Deus falou, vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim. Então ele começa meio que, né, de mansinho, meio que distorcer o que Deus falou, plantando ali uma dúvida. Olha, mas por que Deus falou para você não comer? Deus falou para você não comer porque se você comer, você vai ficar igual ele, né? Começa a jogar uma dúvida ali na cabeça da mulher, né? E da dúvida vem a fraqueza, né? Então ele entra com a dúvida e começa a minar, começa a deixar fraco ali o coração do homem, né? Da mulher. E o que a gente percebe ali é que Eva, né, parece ter prazer em conversar com a serpente, ao menos deu atenção em demasia. A mulher podia ter cortado aquele papo esquisito ali já, né? Olha, conversa esquisita aí, né? Olha, tá querendo plantar dúvida no meu coração, não quero papo com você. Mas a mulher, ela dá uma atenção para a serpente e até a gente lendo o texto, parece até que ela tá gostando da conversa, né, com a serpente ali. Então a gente percebe a fraqueza do coração humano.
lendo esse texto e fazendo essa separação aí das fases, eu me lembrei de José, né? Que José, quando ele foi tentado, ele saiu correndo, né? Um pedaço da veste dele ficou até na mão lá da esposa do chefe dele. Então, eu lembrei disso na hora, porque o que a Eva tinha que ter feito foi o que José fez, mano. Percebeu que o negócio estava esquisito, ó, sai correndo, vai embora, que é melhor prevenir do que remediar, né? E aí a terceira fase, né? A ousadia de Satanás. Então, o Satanás, ele percebe que o coração humano está dando abertura, está fraquejando, então ele vai com tudo, né? Ele põe o pé na porta e arromba, né? Com a sua ousadia, né? Ele fala assim, ó, as palavras de Deus na boca da mulher, Satanás respondeu, certamente não morrereis, e atribuiu motivos egoístas à proibição de Deus. Então aí ele, né, com a sua ousadia, com a sua sagacidade, como o Diego comentou aí, ele atribui motivos egoístas à proibição de Deus, e a mulher, ela cai na conversa, né, fiada da serpente. E aí eu coloquei uma última fase, que é a fase da fascinação dos sentidos, né, com a imaginação exaltada, né, a sensibilidade despertada, né. Então, assim, nossa, que verdade, se eu comer desse fruto, eu vou ser igual a Deus, né? Então, aquela fascinação de ter aquele poder que de repente eu não tenho, que Deus tem. Nossa, verdade, eu vou ter conhecimento do bem e do mal, né? É uma coisa que eu não tenho ainda, eu posso ser igual a Deus. Então, a última fase da tentação é essa fascinação que nos distrai, que nos desvia e que nos leva a cair muitas vezes. Então a gente percebe que essas fases que aconteceu com Adão e Eva são as mesmas fases que acontecem conosco hoje, né? Trazendo para uma aplicação pessoal, acontece da mesma maneira. Não sei se os professores querem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? A respeito das fases tocadas aí. Como a gente viu na célula da semana passada, quando a gente falou do pecado, e a gente entendeu o conceito de pecado, que é desobediência, fica mais fácil de você entender o motivo de todo o caos, né? E eu vou parafrasear novamente aquela frase que eu falei na célula do Spurgeon, que eu acho que se encaixa bem nessas 4 fases que você disse aí, que citou, que é: os pequenos pecados são como pequenos ladrões, abre as portas para os maiores. Então, você vê que o que ocasionou o pecado de Adão e Eva, realmente, por intermédio da serpente, né, a qual Satanás usou daquele ser astuto, sagaz, e o levou a tudo isso, realmente abriu porta para né? N pecado aí, a derrocada da humanidade partiu daí, né? Então, é interessante quando a gente pensa no pecado realmente como uma forma de desobediência daquilo que Deus ele orientou o casal aí, né, o primeiro casal, e o que levou, né, a tudo isso, o fato de você romper com essa obediência a Deus, em querer talvez ousar um pouquinho. A gente tem que tomar um pouco de cuidado até hoje em dia, né? É impossível a gente não fazer uma analogia, mas às vezes a gente quer ousar um pouco, né? Vamos nos testar, como a gente fala bastante no curso do Homem ao Máximo, pôr Deus à prova, né? Um dos pecados de Israel foi isso. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, quando a gente tenta buscar algo que a gente não entende a origem, né? E muitas das vezes é o inimigo usando aquela situação para tentar nos desvirtuar do plano perfeito de Deus nas nossas vidas, né? Sim, sim, com certeza. É muito bem colocado, né? E aí a gente, fechando muito bem o que você colocou aí, último parágrafo desse slide aí, né? Eu coloquei que assim, a queda da humanidade narrada em Gênesis 3, ela tornou o homem sabido e não sábio. Então, ficou sabidão, mas ele não se tornou sábio ao fazer aquilo, né? Muito pelo contrário, né? Porque a partir daquele acontecimento ali, eles passam a ter vergonha do seu estado de nudez, né? Eles tentam se esconder dos seus atos, eles sentem remorso por ter desobedecido, né? E passam a ter medo de Deus, porque eles se escondem. Então a gente percebe que as consequências disso são trágicas, né? Para a vida do homem, e vai se estender
como uma herança aí para toda a humanidade, né? Essa que é a grande verdade. E cá estamos, né? Num corpo mortal, pecaminoso, né? Fadados à morte. Mas glória a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu um plano redentor e nos deu a possibilidade de estarmos com Ele novamente, né? Essa que é o grande ato misericordioso de Deus e o nosso grande alívio, né? No meio de tudo isso daí. Agora, as consequências da queda, né? O que vai acontecer depois de tudo isso que a gente viu até agora? Depois da queda, a presença de Deus ela passou a ser temida, resultante da consciência da culpa, receoso do castigo e convicção de pecado. Então, o homem ele percebe, ele está convicto de que ele errou, né? Então, assim, a percepção que a gente tem é de um homem moralmente, emocionalmente, sentimentalmente destruído pelo pecado, porque aquilo separou ele de Deus, né? Ele foi separado de Deus, então ele se torna um ser cheio de culpa, né? Cheio de sentimentos que o afastam de Deus, e realmente não só sentimentos, mas ele foi afastado também fisicamente porque ele foi expulso do jardim, né? E aí, diante do interrogatório de Deus ao homem, vai toda aí a psicologia do pecado que hoje observamos, né, na humanidade, o de reconhecermos pecado somente nos outros e nunca em nós. Esse aqui é isso que é muito interessante, né, em todos nós. Nós sempre reconhecemos os pecados nas pessoas, mas nunca em nós mesmos. É difícil a gente reconhecer os pecados em nós mesmos, né? E isso acontece até os dias de hoje. Aconteceu lá, né, Adão falando que não, que foi a mulher que deu para ele, né, e ele acabou comendo, né? O pecado estava nela, não estava nele, né, tentando empurrar a culpa para a mulher, enfim. E está até hoje assim, né? A gente se comporta da mesma forma, do mesmo jeito até os dias de hoje. E o princípio fundamental do pecado que eu coloquei aí é o de lançarmos a culpa do que fazemos em outrem, né? Quando Deus responsabilizou Adão, ele lançou a culpa na Eva e a Eva na serpente. Não, eu comi porque a mulher me deu. A mulher, não, eu comi porque a serpente me enganou. Mas ninguém assumiu ninguém assumiu o BO, como a gente fala, né? Colocou tudo lá na serpente, né? Como a gente continua fazendo nos dias de hoje, né? A gente coloca a culpa toda no Satanás e nem sei se toda vez a culpa é dele, viu? Eu acho que na maioria das vezes aí a gente faz sabendo que o que está fazendo, e o Satanás às vezes nem tenta nós, a gente é que é ruim mesmo, a gente é tão ruim que às vezes a gente peca por nós mesmos e bota a culpa nele. O que vocês acham, professores? Exatamente, o Roth. Até, né, tem uma historinha que dá para ilustrar bem isso. Uma professora minha da escola bíblica falou uma vez, e eu nunca esqueci, né? Porque a gente, né, como você bem falou, né, a glória a Deus por Jesus Cristo e a graça de Deus na nossa vida, mas essa coisa de culpar o outro, já ouvi gente falando, né, se Adão não tivesse pecado, a culpa é de Adão, né? A gente estaria muito bem. E ela contou uma historinha que é bem legal. Fala assim, né, que um dia a gente vai estar tudo lá na glória, né? Não sei se o Adão vai estar lá, isso aí é tema para uma outra outra discussão, outra aula, né? Mas, enfim, supostamente Adão lá na glória com a gente, né? Aí todo mundo olha para Adão e fala, puxa vida, cara, você via Deus todo dia, você estava lá no jardim, você conversava com Deus, você foi o primeiro homem, né? Deus te criou assim de uma forma especial, e você foi lá e caiu, pecou. Aí ele vai falar, viu, pro pessoal lá, pros patriarcas, né, e tal, no início de Israel, fala, viu, mas vocês falavam com Deus também, né? Deus abriu o mar para vocês passarem lá, mandava o maná todo dia, e vocês também caíram, né? Vocês tinham ali provas reais de Deus e mesmo assim vocês caíram.
E aí vai ficar só a gente lá da época da graça se achando um pouquinho, aí eles vão virar e vão falar, viu, e vocês, que tinha Deus dentro de vocês, o Espírito Santo vivia dentro de vocês e vocês também pecavam. Então, não tem essa, né, cara? A diferença é a graça de Deus na nossa vida e como você colocou aí, né, a gente tem essa tendência de culpar o outro, de olhar o pecado nos outros, mas esquece da gente e que se não fosse a graça de Deus, a gente também estaria nas mesmas condições, né? Exatamente. Muito bem colocado, Ricardinho. Muito bem. Parabéns pela ilustração. Né? Edifica a nossa vida, edifica a vida dos irmãos que estão assistindo. Muito, muito bem colocada essa ilustração aí. Diego, você quer falar alguma coisa? Vai meio em contrapartida com o Ricardinho falar algo muito legal. Eu vou falar uma piadinha que eu já ouvi de conhecidos, que é assim, é cara que não gosta de trabalhar e fica bravo com o Adão. Culpa é do Adão, né? Joga toda a culpa no Adão. Então é complicado, né? Quando a gente vê o fato, o Ricardinho foi uma bela ilustração realmente, né? Adão falava, ouvia, outros falavam, e hoje o Espírito Santo ele habita em nós, né? A responsabilidade é a mesma, a gente está falando do mesmo Deus, né? Mas a consequência realmente da queda do homem é esse mal que habita dentro de nós, né? A qual tem que ser combatido a cada dia. E a gente sabe que o sangue vertido na cruz é o que nos lava, nos redime de tudo isso, né? Sim, sim, com certeza. Seguindo em frente, alguns pontos aí, algumas referências com relação às consequências, né? Eu coloquei 3 versículos aí. Se possível, o Diego pode ler para a gente aí o Romanos 6:23, aí o Ricardo pega o Gênesis 3:14 e eu leio o último. O primeiro fala assim, ó: a desobediência à palavra de Deus, cedendo às insinuações da serpente, trouxe ao homem uma consciência mortal. A gente vai ver essa referência em Romanos 6:23. Pode ler para a gente, Diego? Claro, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Porque nós passamos a ter um estado de morte, né? Nós estamos mortos, essa que é a grande verdade. Nós estamos mortos por conta do pecado. Então, se eu estou morto, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Tem muitos cristãos que não gostam porque não conseguem admitir que nada de que venha de nós, que parta de nós, pode fazer alguma coisa para nos salvar. Por isso que esse versículo é muito pertinente, porque fala que nos trouxe aí o salário do pecado é a morte. Então eu estou morto. Eu pequei, eu herdei o pecado, então eu estou morto. Se eu estou morto, nada que um morto faça consiga fazer com que ele saia do estado de morte, porque um morto não tem vida, um morto não se mexe, ele está ali imóvel, né? É por isso que é preciso que alguém que não esteja morto faça alguma coisa por aquele morto, se é que isso é possível, né? E quem não está morto diante do salário do pecado? Todos nós, exceto o nosso poderoso Deus. Então é Ele quem sai do seu estado, né, de soberano, poderoso, e toca na gente com a sua vida poderosa através de Jesus Cristo, e aí nós saímos do estado de morte para um estado de vida através do ato do sacrifício vicário de Cristo. Então, tudo que há de bom e de vida em nós parte sempre de Deus. E Romanos 6:23 ele ilustra muito bem isso daí, né? Agora, eu coloquei uma referência: a serpente rastejaria a partir de então e comeria do pó da terra. Ricardinho, Gênesis 3:14 fala isso aí pra gente. Você pode dar uma referência para nós? Amém. Gênesis 3:14 diz assim: então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Esse versículo também é interessante e polêmico, porque se Satanás fez uso da serpente, por que a serpente foi castigada, né? Ela foi usada pelo tentador. Por que ela foi castigada, né? Mas a gente pode observar aí que até a serpente ela
ela teve o seu castigo, né, diante daquilo tudo que aconteceu. Você que está nos assistindo aí, pensa aí sobre isso daí e depois comenta conosco aí. Por que a serpente foi castigada se ela foi somente usada pelo tentador? Essa pergunta é bem interessante. E E detalhe, aí, né, Rod? pode falar. O castigo foi que ela rastejaria a partir de então. Quer dizer, imagina uma serpente, ela andava de pé, né? Não sei se Imagina era que, de pé ou se ela voava, mas ela não rastejava, isso é fato, né? imagina que coisa bizarra, cara. E a gente vê, né? Eu praticamente já vi em documentários, né? Serpente que realmente ela tem a condição de ficar em pé e serpente também que tem asa, né? Que ela se joga de uma de uma árvore para outra. Então é interessante mesmo, que é possível que, como você disse, ou é de pé ou voava. Ela recebeu um castigo aí que a partir daquele momento ela rastejaria, né? Sobrou até para a serpente aí, nisso tudo aí, né? Agora, o homem também, né? O Gênesis 3:17, ele passaria a trabalhar, né? Com o suor do seu rosto. Então está escrito assim, Gênesis 3:17, ó. Voltou-se para o homem e ordenou o Senhor: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. Então, assim, aquele trabalho administrativo, né? Ele não precisava nem pôr a mão na terra para poder ter o que comer, porque vinha tudo na mão dele. A gente entende assim que os frutos saíam ali das árvores, da terra, e ele comia, ele não precisava ficar trabalhando a terra. Mas quando ele peca, tudo aquilo que está em torno da sua, da sua administração, tudo aquilo que acontece em volta dele, também sofre consequências. Isso que é interessante, a importância do homem no plano de Deus aí, com relação à criação, que tudo é afetado, até a terra. A terra ela passa a ser maldita, né? Ela passa a sofrer, a terra sofre. E aí o homem tem que trabalhar a terra para poder tirar da terra os frutos para se alimentar. Isso é interessante, né? O quão longe vai as consequências do pecado do homem, o quão maligno foi o ato de desobediência do homem, influenciou e muito todo o universo que o rodeia, né? É interessante às vezes a gente não se atenta a esses fatos quando a gente está lendo o texto, né? E por último, eu coloquei: Eva sofreria dores ao conceber seus filhos na gravidez, também. Então, a mulher ela sofreria também muito quando ela fosse dar à luz a filhos, né, aos seus filhos. Ela também tem uma consequência com relação ao pecado. Agora, caminhando para o final, né, o nosso último slide aí, que são lições práticas, antes de a gente entrar nesse último slide aí, a gente percebe que a abrangência do pecado é tamanha que e é interessante que a gente observa o texto, a gente continua, a gente tem um relacionamento com Deus, busca a Deus, e mesmo assim a gente de vez em quando se pega pecando, né? Então é interessante que o ser humano ele não aprende, né? A gente sabe que é um estado, a gente sabe que é uma condição, não um estado, uma condição do homem herdada, né? Que é esse corpo mortal, mas é uma coisa que a gente não consegue se livrar, pelo menos por enquanto, né? Neste mundo, nessa dimensão aqui em que nós nos encontramos, né? Agora, lições práticas para a gente encerrar aí. O pecado, ao entrar no coração humano, distorceu a imagem de Deus nele. Então, aquela imagem perfeita de Deus passa a ser distorcida e já não igual a Deus, né? Se distorce, se perde o foco daquela imagem de semelhança a Deus. Uma segunda lição aí que a gente tira através de Adão, toda a raça humana herdou o pecado. Romanos 5:12. Diego, você pode ler para a gente? Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí ele fez, né? A gente herdou o pecado e esse pecado ele é hereditário, e para a gente poder frisar bastante
esse conceito de hereditariedade, Salmo 51, 5, Ricardinho, você pode ler para nós? Ele exemplifica bem isso daí. Amém. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Então a gente já nasce numa condição, né, de pecado. Aí está o texto que dá a gente aí a referência. Agora, aí a gente tem também a punição do pecado é a morte, né? A gente viu já em Romanos 6:23, e essa punição separou o homem de Deus, sentenciando ao inferno, que a gente leu em Gênesis 2:17. Amém? Professores, estamos encerrando mais essa aula. Vocês querem fazer algum comentário aí para a gente poder estar encerrando, fazer algumas considerações finais para a gente poder encerrar essa aula? Não, só, né, agradecer a Deus por mais essa aula aqui, né, muito bom. A gente vê que, na verdade, a gente tem pouco tempo, né, dá vontade de ficar falando, ficar bastante tempo, que tem bastante coisa, né, para falar e tal sobre esse assunto. E acho que, né, de prática, assim, para a nossa vida, né, como a gente já comentou aí nos slides anteriores, que a diferença na nossa vida, cara, é a graça de Deus. É só pela graça de Deus que a gente está aqui, que hoje a gente conhece a verdade, que por nós mesmos a gente não conseguiria vencer o pecado, né? Nós estaríamos aí na situação de caídos e mortos, se não fosse pela graça, misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor, o que faz a gente amar ainda mais Ele, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aprofunda na história, na palavra de Deus, mais a gente fica apaixonado por esse Deus maravilhoso, né? Amém, é verdade, é isso aí. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente quer conhecer a Deus e se aproximar dele, né? Diego, considerações finais? Mais uma vez, muito bom estar aqui com os irmãos, compartilhando do Gênesis, né? A base de tudo. Realmente, como o Ricardinho falou, e a gente entender, quando a gente entende a fundo ou para que a gente foi criado e a consequência da desobediência, eu acho que a gente fica um pouco mais, não sei se o correto é dizer esperto, mas a gente fica um pouco mais, ajuda a amadurecer na fé quando a gente conhece um pouco mais a palavra de Deus a fundo, principalmente lá atrás, né, olhando por a necessidade que foi, né, do homem às vezes ter caído para apontar para Cristo, é o que a gente vai estar vendo nas próximas aulas aí. Então, mais uma vez, que os alunos se mantenham firmes, constantes, aplicados na leitura da palavra, em Gênesis, que muita coisa boa vai vir por aí. Amém, amém. Eu sempre trago dicas, tenho trazido dicas de livros no final das minhas aulas. Hoje eu não trouxe, mas devido a gente já estar bem estendido no horário, você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, fique ligado na próxima aula, né, que provavelmente vai ser a última aula que eu vou estar ministrando aqui para os irmãos através do canal. Provavelmente será a última nesse ciclo aqui. Eu vou trazer dicas de leitura. Mas como assim dicas de leitura? Muitos irmãos às vezes perguntam: nossa, eu tenho tanta vontade de conhecer a Bíblia, de ler, mas eu não tenho paciência de ler, eu não consigo ler, eu quero me aprofundar no conhecimento, mas eu não tenho hábito de leitura. Como que eu faço para fixar o que eu leio, entender o que eu leio? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer no final da aula algumas dicas de como estudar, de como ler livros, como ler mais de um livro. Às vezes a pessoa fala: poxa, eu leio a Bíblia, como é que eu vou ler outro livro? Dá para fazer isso. Eu vou trazer na próxima aula algumas dicas de como ler mais de um livro ao mesmo tempo, como eu faço, ferramentas que eu uso, que eu, Rodrigo, uso para sistematizar minha leitura e organizar minha leitura. Como que eu faço isso daí? Na próxima aula eu vou trazer essas dicas no final da aula, então não perca. Amém? Então nós estamos encerrando, queremos agradecer a participação dos professores aí, Diego Garvin e o Ricardinho. Quero agradecer muito a sua participação, você que nos assistiu até agora.
Fique conosco mais um pouco, que nós vamos encerrar com uma oração abençoadora, amém? Ricardinho, você pode fazer essa oração para a gente encerrar? Claro. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor, por conhecer a tua verdade, por ter disponível para nós, Senhor, a tua palavra maravilhosa, Senhor, que nos conforta, que nos fortalece, Senhor, que nos encoraja, Pai, a viver nesses tempos tão difíceis, Senhor, mas sabemos que contigo, Senhor, com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor nos instruindo, nos orientando, Papai, nós alcançaremos o teu propósito em nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe a cada irmão, Senhor, os professores, Deus, abençoa, Senhor, o Rotirote, abençoa o Diego, Senhor, todos que assistiram a essa aula, Pai, todos os nossos familiares, que o Senhor nos livre, Senhor, de todas as enfermidades, e que nós possamos estar cada vez mais, Senhor, juntos, Senhor, aqui para aprender mais de Ti, para louvar e glorificar o Teu santo nome, Papai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe.